Querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Em tudo te damos graças, Senhor. Que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha a ser revelada aos Teus filhos. Senhor, dê olhos iluminados, Senhor, como está escrito, como Paulo um dia orou, nós também oramos, que os Teus filhos tenham os olhos do entendimento iluminados, segundo a graça e o apostolado. Querido Deus, em tudo te damos graça, e nesta noite não vai ser diferente, seremos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Posso ouvir um amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Você que está aqui no ministério, podeis se assentar. Você que está aí no YouTube, Facebook, no rádio, hoje a ministração vai ser muito boa, como sempre, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma direção. O apostolado é a direção para a igreja. E isso fica claro e evidente quando os filhos de Deus têm os olhos iluminados. Posso ouvir um amém? Aí fica claro, fica evidente. Vamos começar a nossa ministração. Romanos, capítulo 1. Bíblia, papel e caneta. Caneta está aqui, papel, Bíblia, papel e caneta. Anota os textos, acompanha, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar. Posso ouvir um amém? Ele vai dar o entendimento da ministração dessa noite. Vamos começar com Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Você que está aqui na igreja, Romanos, capítulo 1. Bíblia, papel e caneta. Está escrito: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual, muita atenção aqui, abençoado, daqui vamos partir para a nossa ministração desta noite. E eu creio pela fé que olhos do entendimento serão iluminados pelo apostolado. Aqui, ó. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Repetindo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Abençoado, abençoado de Deus. Nessa noite, a direção do Espírito foi clara. Foi clara, claríssima. O Espírito Santo quer levar a igreja, não estou falando da igreja local, mas a igreja de Cristo. Porque nós juntos somos a igreja de Cristo. Separados, sozinhos, nós somos o corpo. Mas unidos, juntos, nós somos membros, aliás. Sozinhos, nós somos membros. Quando nos reunimos em nome de Jesus, aí o corpo de Cristo se reúne, cujo Cristo é o cabeça. Posso ouvir um amém? Então, nessa noite, vai ficar algo muito claro. Há muitos anos, eu fiquei numa igreja do sistema religioso e eu nunca ouvi essa palavra que vai ser falada hoje, que vai ser ministrada hoje. Nunca me ensinaram. Mas por quê? Porque eu nunca estive, agora estou, mas antes, no sistema, eu nunca estive debaixo de um apostolado. Eu nunca estive debaixo de um apóstolo, de um apostolado. E é de suma importância para a igreja de Cristo na face da terra
ficar debaixo do apostolado. É de suma importância para o crescimento da igreja. Todavia, 99% das igrejas da terra não estão debaixo do apostolado. Deveriam, mas não estão. E o que isso tem ocasionado no meio da igreja? O que isso tem provocado no meio da igreja? Dissensão, divisão, heresia. E heresia que leva o povo de Deus à apostasia. A heresia ter levado o povo de Deus à apostasia por não estarem debaixo do apostolado. E tem uma frase que eu aprendi no MGA, e essa frase me marca até hoje. Graça sem apostolado é confusão. O que eu falei, igreja? Graça sem apostolado é confusão. E eu vou além. Sem o apostolado não tem graça. Sem o apostolado não tem graça. Por quê? Porque só se entende a graça através do apostolado. E a prova, eu sou a prova, porque vivi muito tempo num sistema religioso onde não se pregava o apostolado. Mas o que seria o apostolado? Alguém pode estar perguntando, porque eu não sabia. Eu vou ser sincero. Quando eu estava na igreja do sistema, eu não sabia, não entendia. Então vamos partir do início. O que é um apostolado? Senão a mensagem de um apóstolo. E o que o apóstolo ele traz? A revelação da graça. E há dois tipos de apóstolo. Quantos apóstolos eu falei, igreja? Dois tipos de apóstolo. O apóstolo de fundamento e o apóstolo de edificação. O apóstolo de fundamento é um só, não há outro. E o seu nome se chama Paulo. Nós acabamos de ler. Paulo, ele foi o apóstolo de fundamento. Paulo, ele trouxe o fundamento para a igreja, que se chama apostolado. Por quê? Porque Paulo era um apóstolo. E uma coisa muito interessante é que você vai aí nas igrejas aí fora e tem gente que se autodenomina apóstolo. Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. E quando você vai ver as ministrações, as pregações dessa pessoa, não tem nada a ver com a graça. Não tem revelação. Eu sou apóstolo. Não. Por quê? Porque o apóstolo, ele tem sinais do seu apostolado. Nós vamos ler daqui a pouco. O apóstolo, ele tem sinais do apostolado. Não é assim, eu sou apóstolo, pronto, acabou. Tem que ter sinais. E nós vamos ver os sinais de um apóstolo, que traz o apostolado. Mas antes, a igreja, ela precisa receber a direção. A direção é o apostolado. O grande problema é que se desviou. A igreja se perdeu no meio do caminho. Quando Paulo esteve na terra, ele apostolou a igreja. Ele apostolou a igreja. Quando Paulo esteve na terra, ele trouxe a sã doutrina para a igreja. Só que então, se cumpriu Atos 20, 29. Vamos ler Atos 20, 29? Olha o que está escrito. Abra a sua Bíblia. Eu preciso que você entenda que o apostolado, o apóstolo, ele traz a revelação da graça de Deus. O apóstolo, ele fala coisas que são reveladas por Deus, mas o fundamento dele é Paulo. Ele traz a edificação em cima do que Paulo pregava, do que Paulo ensinava. Só que Paulo, ele passou por aqui há mais de 2000 anos. Se você não sabe ou não entende, o apostolado, ele foi pregado há mais de 2000 anos. Porque tem gente que pensa que é coisa do MGA, não é verdade? Tem gente que pensa que é coisa nossa. Quando a gente fala que
que uma ovelha é abençoada, eles pensam, vocês dizem aí, não, está escrito. Quando a gente fala que a ovelha não tem pecado, não é aqui o MGA, está escrito. Na onde? No apostolado. Jesus disse que há duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga sempre me disseram, erroneamente, que era o mundo, mas não é. A porta larga é o sistema religioso, é a mentira que conta em nome de Deus. E a porta estreita é o apostolado de Paulo. A graça de Deus, a sã doutrina. Posso ouvir um amém? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Só que aconteceu o quê? Paulo morreu. Tito morreu, Filemão morreu, Onésimo, todos morreram. O que aconteceu? Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que olha só, dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Então, Paulo ele morreu, e ao morrer, os que também seguiam o apostolado, entraram lobos no meio da igreja. E o que os lobos fizeram? Pegaram o apostolado e jogaram para debaixo do tapete. Pegaram o apostolado e ocultaram das ovelhas. E ficou mais de 2000 anos sem se pregar o apostolado, que é a graça de Deus em Cristo. Então, como que uma ovelha vai ter um entendimento se não pregam? Paulo falou isso lá em Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? Então ficou mais de 2000 anos sem ninguém pregar. E a igreja perdeu a direção. E a prova é que a igreja perdeu a direção desse monte de heresias que leva o povo à apostasia que você vê aí. Um monte. Se eu for enumerar aqui as apostasias, nosso apóstolo está pregando aqui, as seitas. Por quê? Porque deixou-se de pregar o apostolado. Então a igreja perdeu o foco, perdeu o alvo, que é Cristo. E começou estava indo aqui, para a direita. Aí os lobos fizeram o quê? Não, é para cá. Não, é para cá. E o povo começou a seguir esses lobos. O povo começou a seguir. Aí entrou esse monte de heresia. Ficam aí. Vou falar da Igreja Católica. Eu sou obrigado. Não vou falar mal, vou falar a verdade. Uma das grandes heresias é colocar imagens dentro da igreja. O apostolado não ensina a colocar imagens dentro da igreja. O apostolado ensina o quê? O meu justo, pela sua fé, viverá. O apostolado ensina o quê? A não andar por vista, mas pela fé. É pela fé, para que seja segundo a graça de Deus. Posso ouvir um amém? Só que tiraram o apostolado. A igreja perdeu a direção. A igreja estava seguindo. Só que não pregaram mais o apostolado. Consequentemente, as ovelhas parou de receber o entendimento e se desviaram. Mas graças a Deus, posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus pelo MGA, por esse ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Primeiro eu vou falar do apóstolo de fundamento. Ele trouxe o apostolado. E o apostolado não é segundo os homens, não é sabedoria de homem. Apostolado foi uma revelação dada
Jesus Cristo deu a Paulo. Jesus Cristo arrebatou Paulo e lá no terceiro céu ele deu a revelação a Paulo. E Paulo trouxe o fundamento. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver? Vamos ver sobre o apóstolo de fundamento primeiro? Então vamos. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver. E eu creio pela fé que os seus olhos serão iluminados nessa noite. E você vai voltar os seus olhos a Cristo, que é o autor e consumador da fé. A realidade está em Cristo. Mas se você só entende a graça de Deus em Cristo através do apostolado. Amém? E uma coisa que eu aprendi através do apostolado. Só há duas formas da pessoa receber a revelação da graça. Duas formas. Só duas. A primeira é se a pessoa for um apóstolo predestinado, onde o próprio Espírito Santo vai revelar a ela, só que ela vai ter que passar por Paulo. Independente do que for, ela tem que passar por Paulo, por causa do fundamento. E a segunda é estar debaixo de um apostolado, que é o que nós estamos. Debaixo de um apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, os 5 dons ministeriais. E nesse ministério há um homem de Deus que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, predestinado por Deus para trazer o apostolado de edificação. Mas primeiro eu vou falar do apóstolo de fundamento. Romanos 3:10. Romanos não, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos falar primeiro do apóstolo de fundamento. Olha só o que o apóstolo de fundamento ele trouxe. E o que acontece, abençoados? Eu vou falar convictamente, como alguém que está debaixo do apostolado, eu vou falar convictamente. Qualquer igreja, qualquer denominação, seja ela qual for, se não tiver debaixo do apostolado, não está recebendo a perfeita direção de Deus. Ponto final. Vou repetir. Qualquer igreja, qualquer ministério, pode ser o que for, se não tiver debaixo de um apostolado, de um apóstolo de edificação, cujo fundamento é o Cristo ressuscitado, não está tendo a perfeita direção de Deus. Amém? E durante a leitura o Espírito Santo vai deixar isso claro. Porque você vai ver a diferença. Como está escrito, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há muitos por aí falando que é apóstolo, só que são, na verdade, reprovados por Cristo. Estão reprovados. Jesus mesmo disse, eles me adoram com sua boca, mas o coração deles estão longe. Estão reprovados. Por quê? Porque se dizem apóstolos, mas não pregam a graça de Deus. Então não é apóstolo coisa nenhuma. É um obreiro fraudulento, Paulo disse. É um falso apóstolo. Porque o verdadeiro vai pregar, vai falar e vai anunciar coisas. Se o apóstolo fala que é apóstolo, ele tem que pregar coisas que eu vou ler hoje. Ele tem que ensinar isso aqui. Caso contrário, não é apóstolo coisa nenhuma. Amém? Então vamos começar pelo apóstolo de fundamento, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo disse. E já deixando claro, para ficar bem claro na mente das ovelhas. O Novo Testamento, se você não sabe, ele foi constituído por 4 apóstolos de fundamentos. 4. A saber, Pedro, Tiago, João e Paulo. E só um desses apóstolos tem um fundamento para os gentios.
E se você não sabe, nós somos gentios. Então, o nosso apóstolo, o apostolado que temos que receber é desse apóstolo, que é Paulo. Então, o que eu vou ler aqui é Paulo. Tem gente que fica indignado com a gente. Fala, pô, vocês só leem Paulo, só leem Paulo. Claro! Paulo disse em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou falar de quem? Eu vou falar de Paulo, porque ele foi o apóstolo dos gentios. Paulo, ele disse, 2 Coríntios 11:10, como a verdade de Cristo está em mim. Então eu tenho que falar de Paulo. Se eu vou trazer o apostolado, eu tenho que falar de Paulo. Amém? Porque Paulo trouxe a verdadeira direção para a igreja. Mas infelizmente estão misturando. Estão pegando evangelho que era para um povo, para uma cidade, para os judeus, e estão trazendo para os gentios, que é a igreja, que não tem nada a ver com cidade, com Israel, não. É a igreja, é diferente. Os judeus eram um povo, os judeus era lá de Israel, Jerusalém. Não, nós somos a igreja, é preciso separar. E quem trouxe a direção de Cristo para a igreja foi Paulo. Vamos ver isso na palavra de Deus. 1 Coríntios 3:10, está escrito, segundo a graça de Deus que me foi dada. Aqui Paulo fala a graça. Por quê? Porque é a revelação. E ele trouxe por meio do apostolado. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo trouxe o fundamento. E veja como cada um edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Jesus de Nazaré. O fundamento é Jesus Cristo, o ressuscitado. Então Paulo, ele trouxe o fundamento para a igreja, que se chama apostolado. Só que com o passar dos tempos, se desviaram. Se desviaram. Posso ouvir um amém? Se desviaram. A igreja se desviou. E deixou de pregar o apostolado. Consequentemente, a igreja perdeu a direção. Aí por isso que se dividiu, ramificou. Ramificou. Aí você vê que não se encaixa Filipenses 2:2. Por quê? Porque deveríamos ter o mesmo modo de pensar, mas não tem. A igreja de Cristo na terra está dividida. E não deveria. Todos deveriam estar debaixo do apostolado de Paulo, que é a direção de Cristo para a sua igreja. Não deveria estar dividido. Aí vai um para o lado e fala, não, aqui nós batizamos. Por quê? Interpretaram. Não estão debaixo do apostolado. Mas interpretaram. Por quê? Porque a lei é um pacto de obras. Então eles estão fundamentados na lei. Então, uma igreja se batiza em nome de Jesus. A outra igreja se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra igreja, pior ainda, batiza criança, bebê. Quer dizer, se dividiu, se espalhou, bagunçou. Por quê? Porque entrou no meio da igreja lobos cruéis e pegaram o apostolado e jogaram para debaixo do tapete. E bagunçou tudo. E bagunçou tudo. Bagunçou. Infelizmente bagunçou. Mas vamos lá. Paulo, ele foi o apóstolo de fundamento. E o apostolado, abençoado, o apostolado, ele é um entendimento espiritual. Ele não é algo carnal, é um entendimento espiritual. É algo que só o Espírito Santo pode dar
para a ovelha olhos iluminados. E quando Paulo morreu, Paulo, ele quer ver? Ó, abre aí, olha só, Colossenses 1:23, abre aí, olha o que Paulo disse. Para corroborar com o que eu disse, que o evangelho, o apostolado, ele foi pregado para toda a igreja, mas se perderam no meio do caminho. E a prova está em Colossenses, olha, abre lá a sua Bíblia. Colossenses, olha só. Olha lá. Colossenses 1:23. Abra a sua Bíblia. Paulo, quando ele recebeu a revelação da graça, ele pregou em todas as igrejas locais, mas também ele pregou o apostolado para a igreja de Cristo na terra. Olha o que ele disse. Olha só. Vamos começar para ficar do 21. Vamos começar do 21, para ficar o entendimento perfeito. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha só o apostolado de fundamento. É diferente do que pregam aí fora ou não é, abençoados? Bem diferente, não é verdade? Olha só, vou ler de novo. Agora, contudo, vos reconciliará a igreja? Vos reconciliou. Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Capítulo 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Esse foi o problema da igreja. Não permaneceu. Por causa dos lobos se desviaram, perderam a direção. O apostolado é a direção, mas a igreja perdeu a direção. Olha só. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Se afastaram da esperança do evangelho. Qual é a esperança do evangelho? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. O que é afastar? O que eles fazem? Se não aceitar Jesus, se não se batizar, se não isso, se não aquilo, não vai ser salvo. Se afastaram. Se afastaram ou não se afastaram? Vamos continuar. Afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura. Ou seja, todos ouviram, no tempo de Paulo, o evangelho de fundação. O apostolado de fundação. Todos ouviram, é o que Paulo está falando. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo pregou para a igreja. O que nós pregamos hoje, Paulo pregou naquela época. Ele foi o apóstolo de fundamento, ele trouxe o fundamento. Só que o fundamento não é segundo os homens. E eu vou mostrar na Bíblia. Se, consequentemente, o fundamento não é segundo os homens, a edificação também não é. A edificação é segundo Cristo. E vai ficar claro. Vai ficar claro. Olha só, Gálatas, abre sua Bíblia, Gálatas 1. Olha aqui, aonde Paulo recebeu esse apostolado que ele trouxe, o qual recebemos a graça e o apostolado. Só se tem graça se tiver apostolado. Se não tem apostolado, não tem graça, porque só se entende a graça através do apostolado. E olha só, Gálatas 1:10. Olha da onde Paulo aprendeu o apostolado, a fundação, o evangelho de Cristo. Olha de quem ele recebeu.
Se for de homem, vai estar escrito. Será que foi de homem? Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. No meu tempo de ignorância, quando eu não conhecia a graça, eu tinha um grande desejo no meu coração de fazer teologia. Eu tinha. Mas quando me foi revelada a graça, abençoados, ficou claro, ficou nítido que não é teologia. É interpretação de homens. Porque a verdadeira teologia vem do apostolado. O que eu falei? A verdadeira teologia vem do apostolado. Teo, estudo sobre Deus. Teologia, estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. A teologia não ensina as coisas de Deus. A teologia ensina as coisas dos homens. Amém? Então vamos lá. Primeiro vamos ler aqui. Vamos ler. Ó, vamos ver de onde Paulo recebeu o apostolado de fundação. Olha lá. Gálatas 1:10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vamos traduzir para os dias de hoje? Não é segundo a faculdade de teologia. É o que Paulo está falando. Ele não aprendeu com homens. Amém? Ele recebeu direto do Cristo ressuscitado. Olha lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Pela revelação. Pela revelação de Jesus Cristo. E daqui a pouco eu vou ler uns textos e vai ficar claro, vai ficar nítido. Se a pessoa fala que é apóstolo, ela tem que pregar o que eu vou ler. Ela tem que ensinar aquilo que eu vou falar. Se ela está debaixo, tá bom, não é um apóstolo, tá bom. Mas se está debaixo de um apostolado, ela tem que estar aprendendo isso aqui, que nós vamos ler agora, daqui a pouquinho. Porque o fundamento foi trazido por Paulo. E o apóstolo de edificação, ele traz a edificação sobre o fundamento de Paulo. Nós vamos falar sobre o apóstolo de edificação. Vamos falar já já. Deixa eu ler mais um texto. Para ficar bem claro. Olha lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra a sua Bíblia. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, ele recebeu o apostolado de fundamento. Ele foi o apóstolo que veio e fez um fundamento. E hoje, daqui a pouco eu vou ler uns textos que vai falar sobre o apóstolo de edificação. Edificação. Mas vamos lá. Olha lá. 2 Coríntios 12. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 12. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Foi o que ele falou em Gálatas 1. Eu recebi por revelação. Olha lá. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Paulo, ele foi arrebatado. Só que Paulo não ficou só nas palavras. Ah, eu sou apóstolo, porque Cristo me fez apóstolo. Quer ver a prova que ele era um apóstolo? É só você ler mais embaixo.
Pula para o capítulo 12. Pula para o capítulo 12. Olha o que Paulo disse. Os sinais do meu apostolado. Você lembra que eu te falei que eu sou apóstolo, que Cristo me fez apóstolo, que eu fui chamado? Então, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Paulo não apenas falou, Paulo, ele deu os sinais, porque Jesus disse, pelos frutos conhecerei a árvore. Então não adianta você falar que é um apóstolo, se os seus frutos não estão de acordo. Não adianta falar que você traz o apostolado e chega na igreja e fala que a igreja tem que se batizar. Está errado. Isso não é apostolado. Isso é lei. Isso é lei. E o apostolado, a lei, ele é um pacto de obras. Você tem que fazer para ser, você tem que fazer para ter. Mas a lei acabou em Cristo. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Hoje nós estamos debaixo do ministério do Espírito. E o ministério do Espírito, que é a graça e o apostolado, ele é um ministério de pacto de conhecimento. E só se tem o conhecimento se estiver debaixo de um apóstolo de edificação. Posso ouvir um amém? E eu vou falar sobre o apóstolo de edificação. Vou falar. Abre aí a Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 27. Vamos falar. Olha só. Paulo veio, trouxe o apostolado de fundamento, como a gente já leu. 1 Coríntios 3, 10. Paulo foi, morreu. E o que acontece? Cristo, segundo a sabedoria de Cristo, olha o que Cristo fez. Porque o apostolado, abençoado, ele não vai vir, o apostolado não vai vir por qualquer um, não. O apostolado não vai vir por qualquer um que está lá no bar bebendo, não. Para você receber o apostolado, você tem que ir no lugar certo. Não é em qualquer lugar que você vai ver o apostolado. Não é com qualquer um que você vai ver o apostolado. Não é com um ímpio lá fora, num bar, ou que você vai ver o apostolado. Não. Não. Olha só. Antes de eu ler aqui, vamos ler. Olha, abre Salmos 1. Olha só. Salmos 1. Olha o que diz Salmos 1. Olha só. Salmos, capítulo 1. Olha lá. Salmos, é o meio da Bíblia. Você abre no meio da Bíblia, cai em Salmos. Aí você vai em Salmos 1. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Então o apostolado não vai vir através de um ímpio. O apostolado não vai vir, você em casa, você pode até ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia em casa, você pode ler, sem problema. Mas se você não estiver debaixo de um apostolado, não vai entender a graça. Essa é a questão. E a graça só se entende através do apostolado. E o apostolado você vai receber como? Vamos ver. Agora sim, 2 Coríntios, vai lá. 1 Coríntios, aliás. 1 Coríntios 12, 27. Olha onde você vai receber o apostolado. Enquanto você não... Olha lá, vamos lá. 1 Coríntios 12, 28. 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Olha só. Aqui entra o apóstolo de edificação. Olha só. Aqui entra o apóstolo de edificação. A uns, pois Deus, primeiro... Vamos pegar uma versão, eu gosto mais daquela versão, eu estou com o apóstolo, eu gosto daquela versão. A uns estabeleceu Deus na igreja.
Deus estabeleceu aonde, igreja? Na igreja. Não é no ímpio, não é lá fora, é na igreja. É no meio do corpo de Cristo. Olha lá, volta um pouquinho, vamos do 27, olha lá. Olha o que Paulo diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto, ali há uns, estabeleceu Deus na igreja. Primeiro, apóstolos. Vê que aqui está no plural. Apóstolos. Por quê? Porque Paulo falou, vem outro e edifica. Que é o apostolado. Que é a edificação para a igreja. Que é a direção para a igreja. Está vendo aonde o Espírito Santo está levando? O apóstolo, o apostolado é a direção da igreja. Só que tem que ser um verdadeiro apóstolo. Não pode ser qualquer boca aberta aí que fica falando que é apóstolo. Porque tem que ter os sinais. Tem que ter os sinais. Amém? E qual o sinal? Eu ouvi uma ministração do apóstolo e ele disse, e é verdade, a direção de Deus não é dada por oração, amém, igreja? Eu vou orar para ter a direção de... Não! O que diz Mateus 4,4? Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós lemos aqui que o apostolado de fundamento saiu de Jesus Cristo. Ele revelou para Paulo, ele falou para Paulo, Paulo, vai lá e leva o apostolado de fundação, porque eu vou levantar outros homens que vai edificar sobre esta fundação, que se chama apóstolo de edificação, que é o que Paulo está falando aqui. Há uns, pois Deus na igreja, primeiro, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Aí Paulo indaga, são todos apóstolos? Claro que não. Não são todos apóstolos. E para falar a verdade, tem uns que falam que apóstolo e nem é. É falsos apóstolos. É só você ver o que ele prega. Você fala, ih, rapaz. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. O caminho mais excelente. Abre aí, Efésios 4:11. Porque alguém pode estar indagando, para que apóstolo? Para que o apostolado? Efésios 4:11 responde. Efésios 4:11 deixa claro. Olha lá, Efésios 4:11. Olha lá. Olha lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Abre aí sua Bíblia. Vê se não está escrito. Eu ainda fico indignado. Eu tenho a mesma indignação do apóstolo. Porque tem uns aí que falam que não tem mais apóstolo. E está escrito, estabeleceu Deus na igreja. Agora, você acha que essa pessoa está debaixo do apostolado? Você está falando que não tem mais apóstolo. Já perdeu a direção. Mas vamos ver. Olha lá, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, no plural, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, o motivo. Olha o motivo. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. O apostolado é importante por quê? Porque ele traz a edificação para o corpo de Cristo.
O apostolado é a direção para a igreja, por quê? Porque ele traz a edificação, ele edifica, fortalece. Você se torna um cristão forte. Você se torna um cristão maduro. Um cristão que não é levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Então, por isso que você tem que estar debaixo do apostolado. Por isso que o apostolado é a direção para a igreja. Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aqui. Para que não sejamos mais meninos. Por que a igreja perdeu a direção? Porque você está vendo um monte de menino na fé aí. Um monte de criancinha na fé, que precisa de uma chupeta, que precisa, eu preciso de um copo d'água para ser abençoado. Eu preciso de um copo d'água aqui, ó. Deus abençoe esse copo d'água, parece uma criança. Eu preciso de uma rosa ungida, parece uma criança. Menino na fé. Quando Cristo já nos abençoou, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não precisa de rosa, você não precisa de água, você não precisa de campanha nem corrente para ser abençoado. Você já está abençoado em Cristo. Amém, igreja? Esse é o fundamento que o apóstolo de edificação, ele vai edificar a igreja. É nesse fundamento. Amém? Agora você vai aí nos boca aberta aí fora aí, que fala que você precisa de uma chave para abrir uma porta, para ser abençoado. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Vamos lá. Continuando. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Astúcia. Eles ficam te vendendo chavinha, eles ficam te vendendo água. É uma astúcia para te induzir ao erro. E o mais triste é que a igreja perdeu a direção e está caindo nessa astúcia, no erro. Por quê? Porque não está debaixo do apostolado. Mas graças a Deus, de novo, eu vou reconhecer a Deus. Senhor, graças a Deus pelo MGA, que tem a direção, que tem um apóstolo que nos traz o apostolado. Posso ouvir um amém? A salva de palmas para Jesus. Te reconheço, Senhor. Te reconheço nesse ministério. Te reconheço no homem de Deus que está à frente desse ministério. Amém? Porque aqui não tem meninice, não. Aqui é um ministério sério. Aqui nós levamos a sério a palavra de Deus. Se está escrito que fomos abençoados, nós fomos abençoados e ponto final. Se está escrito que o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, então o diabo foi aniquilado, ponto final. Edificação, através do apostolado. É isso que a igreja precisa. Não é ficar lá, chegar numa igreja, numa reunião à noite, e chegar as pessoas na sua, sai, e para nunca mais. Não! Isso não é evangelho, isso não é apostolado, isso é engano, é o erro. Apostolado é Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. Hebreus 2,14. Esse é o apostolado. Amém? Essa é a direção para a igreja. Mas o que fizeram? Induziram o povo ao erro. Indução na mente. Fabricaram uma ilusão
de que o diabo está entrando e saindo, entrando, que os demônios estão entrando e saindo, quando a Bíblia diz claramente que nós somos templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus habita em nós, e não um demônio, não um diabo. Mas estão sem apostolado e gera confusão. Vamos continuar. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, olha o apostolado aqui, ó. Antes, seguimos a verdade em amor. O que Jesus disse lá em João 16? Que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Aí no mesmo capítulo, Jesus disse: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus é a verdade. A palavra, mas eles estão aí fora, cegos. Mateus 15:14. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Aí você entende porque Paulo fez aquela oração em Efésios 1. Lembra da oração? Volta aí, olha o que o Paulo orou. Por quê? Porque Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Aí por isso que Paulo fez essa oração. Efésios 1:17. Olha lá. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:17, tá, igreja? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação essa que só vem através do apostolado. Posso ouvir um amém? E olha só, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que não sejais mais um cego guiando outro cego, ou seja, um cego guiado por outro cego. Por isso que Paulo fez essa oração, porque Jesus disse que é um cego guiando outro cego. Sem o apostolado, a igreja está como um cego, os pastores, os bispos, o padre, seja quem for, está como um cego, guiando outro cego. Porque não enxerga a verdade, que é Cristo, que é o apostolado. Posso ouvir um amém? Aí Paulo fez essa oração. Oro também para que sejam iluminados. Por quê? Porque nós éramos cegos, nós não enxergávamos. Quantas vezes eu li Romanos 4:25 e não enxerguei? O que diz Romanos 4:25? Jesus, Ele morreu por todos os nossos... Olha o apostolado, ó. Jesus, Ele morreu por todos os nossos pecados. Por todos, não sobrou nenhum para você se batizar. Não sobrou nenhum para você fazer Santa Ceia, que não é Santa, é Páscoa. Só que, né? A igreja perdeu a direção. Ele morreu por todos os nossos pecados. E como se não bastasse, Ele ressuscitou para a nossa completa justificação. Por isso estamos justificados. Por isso que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque estamos justificados. Amém? Só que eles se perderam. Eles perderam a direção. Aí você chega numa igreja, ao invés de você ouvir o apóstolo, um apostolado de edificação, falando que você é um abençoado, falando que você já está justificado, falando que você não só teve o perdão dos pecados, mas você foi remido de todos os pecados. Diz Colossenses 1:14. Mas não, você chega na igreja, aí o falso obreiro, o falso apóstolo, o falso padre, o falso... Ele diz, não, você ainda é pecador, anulando o que Cristo fez na cruz. Isso não é apostolado.
Isso é mentira. Um falso evangelho, um falso apóstolo, um falso obreiro, um falso pastor. Porque o verdadeiro, ele vai ficar com a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, ele vai ficar com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Aconteça o que acontecer, ele vai ficar com a direção de Cristo para a igreja. Quer jogar no fogo para ser queimado? Joga. Quer jogar na cruz para morrer? Joga. Quer dar uma facada, quer dar tiro? Dá. Mas ele não sai da direção de Cristo. Não sai. Ah, mas eu vou perder o cargo. Se lasque o cargo. Ah, mas eu vou perder o salário. Se lasque o salário. Fica na direção de Deus, que é o apostolado para a igreja. Posso ouvir um amém? Perda o que tiver que perder. Muito mais tem o Senhor para você do que o homem para te dar. Amém? Glória a Deus. Pessoal, dá licença aqui, só tomar uma água, porque, olha, licença aqui, abençoado. Mas, abençoado, aí chega Jesus, em Apocalipse 3,18. O que Jesus disse? Apocalipse 3,18. Jesus disse, compre colírio, para que voltes, para que possas ver. Jesus manda comprar um colírio. Abre lá, Apocalipse 3,17. Agora não precisa abrir agora não, anota e depois lê lá. Jesus disse, compres de mim colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Mas a igreja, infelizmente, a igreja que eu falo não é o MGA, tá? A igreja que eu falo é a igreja de Cristo. Infelizmente, a igreja de Cristo está que nem lá os judeus, quando Estevão estava cheio da unção, cheio do Espírito Santo, eles não suportavam aquela unção. O que eles faziam? Tampavam os ouvidos para não ouvir. Eles não queriam ouvir o que Estevão estava falando. A sabedoria com que Estevão estava falando. Eles tampavam o ouvido. Hoje os crentes estão assim. Quando chega um falso profeta, falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser abençoado, eles acreditam. Olha, se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Se eu fizer aquilo, eu vou ser abençoado. Quando chega um homem de Deus, levantado por Deus, falando que você já está abençoado em Cristo, aí já torce o nariz. Não é bem assim. Não é bem assim. Está escrito assim. Amém? Está escrito assim. E tem mais, viu, pastor? Tem mais. As ovelhas, o Espírito Santo está mandando falar, e eu vou falar. As ovelhas não é sua. As ovelhas é de Cristo. Para de ficar falando as minhas ovelhas aqui. As minhas ovelhas aqui não creem nisso aí não. As minhas ovelhas não é sua. As ovelhas são de Cristo. Foi Cristo que deu o sangue. Cristo que derramou o sangue pelas suas ovelhas. Paulo disse lá em Hebreus 13 que Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus disse lá em João 10, eu sou o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a minha voz, e eu vos dou a vida eterna. Aí chega um pastor herege, e fica falando, as minhas ovelhas só vai ter a salvação se eu falar que tem, senão não é salva. Que heresia! Que mentira! Dá revolta. E as ovelhas caem, porque estão que nem aquele povo lá, quando o homem de Deus falava lá, tampava os ouvidos, não queria ouvir. Mas o falso profeta, aquele homem de Deus. Mas quando a gente vem com o apostolado, quando o homem de Deus, que foi levantado por Deus, vem com o apostolado, aí eles não aceitam. Não é bem assim.
Como não é bem assim, abençoado? Se está escrito assim. Está escrito assim. Olha, Efésios 5, abre a sua Bíblia. Vai um pouquinho para frente. A gente está em Efésios 1, 18. Efésios 5. Olha, abençoado. Olha que apostolado. Olha a diferença do que pregam aí fora. Olha como o apostolado é a direção para a igreja. Olha o propósito do apostolado aqui. Olha, Efésios 5, 27. Olha lá, 26. Vamos do 26. Efésios 5, 26. Olha o que está escrito. Para a santificar. Aqui, vamos para o 25 para entender, senão não vai ficar o entendimento perfeito. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só. Para quê? Qual o propósito? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lembra que eu falei? Mateus 4,4, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha lá, olha aqui, o fim, a fim de apresentá-la, olha, vê se não é diferente do que pregam aí fora. Olha o apostolado como é diferente, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Posso ouvir um abapai? Igreja gloriosa. Olha a diferença. Enquanto aí fora estão pregando que você é um vermezinho de Jacó. Olha o apostolado, o que fala? Olha, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível para a glória de Deus. Abba, Pai, como é importante estar debaixo do apostolado. Olha a diferença. O Espírito Santo, ele testifica, Romanos 8, ele testifica no nosso espírito. É diferente. Uma coisa é o que falam aí fora, outra coisa é o apostolado, é diferente. Eu preciso ler isso aqui de novo. Olha que maravilha. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a direção. Abençoado, abençoada de Deus. O apostolado, essa é a direção para a igreja. Amém? A direção para a igreja não é falar que você é pecador, não é para falar que você tem que se arrepender dos seus pecados, não. Seus pecados já foram perdoados, já foram remidos, já foram jogados no mar do esquecimento. Posso ouvir um amém? O apostolado é dizer que você é santo, é irrepreensível, é sem rúgula, sem mácula, é santo diante de Deus. Amém? Porque Deus não nos vê mais em carne. Deus nos vê em espírito. Mas você só vai entender isso se estiver debaixo de um apostolado, de um apóstolo de edificação. Volta aí, vamos terminar. Olha lá, Efésios 4, 12. Eu estava lendo. Vamos terminar. 14. Vamos no 14. Olha lá. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O cabeça não é o pastor, fulano, ou cicrano, ou bispo, não. O cabeça da igreja é Cristo. E assim como Cristo é santo, a igreja também é santa. Posso ouvir um amém?
E a igreja nada mais é do que homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Cristo e que confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Amém? E que se reúne em nome de Jesus. Amém? Olha lá. Do qual todo o corpo bem ajustado, e só o corpo só é bem ajustado quando está em linha com a palavra de Deus. Corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Abençoados, abençoadas de Deus. A igreja, ela saiu da direção. Para voltar a ter a direção, tem que estar debaixo do apostolado. Tem que estar debaixo do homem de Deus, do apóstolo que foi chamado. E o apóstolo que foi chamado por Deus, ele tem sinais. Não é qualquer um que vai chegar e falando que é apóstolo e pronto, acabou. Não, ele tem sinais. Ele vai pregar. Ele vai ensinar, fundamentado no que Paulo trouxe. Paulo foi o apóstolo de fundamento, ele trouxe fundamento para a igreja. O apóstolo de edificação, ele vai edificar segundo o fundamento. Amém? Olha só, um dos fundamentos para a igreja. Olha só, Colossenses, abre aí. Olha um dos fundamentos para a igreja. Olha lá. Colossenses 2,14. Olha lá. Um dos fundamentos. Olha aqui. Eu tenho, na igreja que eu congreguei, eles nunca leram esse texto. Nunca. Por quê? É óbvio, eu não estava debaixo do apostolado. Eu não estava recebendo a direção de Deus para a minha vida. O que eu estava recebendo era interpretação de homens. Ah, você tem que se batizar. Interpretação de homens. Ah, você tem que comer um pão e tomar um suco. Interpretação. Sabedoria de homens. Porque a sabedoria de Deus é diferente. Olha a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, que só é revelado através do apostolado. Olha só. Olha lá. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Olha lá. E tendo despojado os principados e potestades. Você chega na igreja, o demônio está entrando, o demônio está saindo. Você chega na sexta-feira, quando é na outra sexta, o diabo está entrando, o demônio está entrando. Olha o que o apostolado diz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo. E triunfou sobre eles na cruz. Não foi através de uma corrente ou de uma campanha que nós fomos livres, libertos. Foi através de Jesus na cruz. Ele nos libertou. Esse é o apostolado. Esse é o que o apóstolo de edificação prega, anuncia. O que eu aprendi através do apóstolo. Através do apostolado, que é a direção para a igreja. Amém? Olha só. Volta um pouquinho, olha lá. Colossenses 1,13. Olha lá. Colossenses 1,13. Ele quem? Jesus. Colossenses 1,13. Jesus. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, muita atenção, olha o apostolado, olha a direção para a igreja, ó. Em quem temos a redenção pelo batismo? Pela Santa Ceia?
Pela corrente, campanha? Não. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele me remiu, Ele te remiu, Ele remiu a igreja, Ele remiu a ovelha na face da terra. Amém? Essa é a direção. Esse é o apostolado. A igreja se desviou da direção, infelizmente. Olha, a igreja se desviou, abençoado. Ufa! E só se entende a graça através do apostolado. Essa que é a verdade. Se você não estiver debaixo de um apostolado, de um apóstolo, porque o apóstolo é o que traz o apostolado. Se você não estiver debaixo de um apostolado, você não está recebendo a direção de Deus. Amém? Porque a direção de Deus vem através de um apóstolo. Amém? Glória a Deus, abençoados. Olha, vamos terminar. Já está dando um horário. Eu quero terminar com Romanos. Vamos terminar com Romanos. Ainda tem aí mais umas 4 horas de ministração, né? Nem fala o nosso apóstolo, né? Umas 4 horas aqui, eu consigo ler tudo que eu queria aqui. Romanos, abre aí, Romanos 16. Então, abençoado, fique debaixo de um apostolado, de um apóstolo verdadeiro, abençoado. Fica debaixo do apostolado de um apóstolo verdadeiro. Ele vai ter sinais. E quais os sinais? É o que ele prega, é o que ele anuncia. O apóstolo, ele jamais vai dizer que você ainda vai ter algo em Cristo. O apóstolo não. Ele vai, pelo fundamento de Paulo, ele vai olhar para a cruz e vai falar, você já tem. Você já é salvo em Cristo, você já está abençoado em Cristo, você já está perfeito em Cristo. Essa é a direção, esse é o apostolado, a direção para a igreja. É anunciar o que você já tem, o que você já é em Cristo. Amém? Olha lá, Romanos 16. Olha lá, 25. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, Paulo falando, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, diga graças a Deus, mas que se manifestou agora, e foi dado a conhecer a quem? A Paulo, e consequentemente aos apóstolos de edificação, que consequentemente traz o entendimento à igreja, e consequentemente o Espírito Santo revela, olha lá, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Você vê que Paulo, ele começa, obediência, para obedecer. Obedecer o quê? Ao apostolado, a direção de Cristo à igreja. Paulo começa falando de obediência, que é a direção, o apostolado. E ele termina falando para, olha lá, a todas as nações. Ou seja, a igreja na face da terra, a todas as nações. A todas as nações para a obediência da fé. Ou seja, recebendo a graça e o apostolado. Porque se você recebeu o apostolado, consequentemente o Espírito Santo vai te revelar a graça. Amém? Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Então, abençoados, fiquem com a direção do Espírito Santo. Fiquem com a direção que é o apostolado, que é a direção para a igreja. Enquanto você estiver debaixo do apostolado,
Aqui agora eu falo para quem já está, você que está aí pelo YouTube, pelo Facebook, que já está recebendo esse apostolado, que o Espírito Santo já tá dando entendimento, não se demova da sua fé. Não recue. Porque Deus não se compraz naquele que recua. Não recua, abençoado. Fica firme. Não importa se o seu vizinho do lado esquerdo, se o seu vizinho do lado direito não crê, não tem problema, abençoado. Paulo disse, cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Paulo disse, então cuida de você mesmo e da doutrina. Se o seu amigo do trabalho, ele não crê, amém. Faça a sua parte, anuncia, prega, fala. Eu não creio, amém. Sacode a poeira e vai pregar para outro. Uma hora você vai achar o predestinado que vai crer. Amém? Uma hora você vai achar. Amém? E é tremendo. É tremendo. Porque quando a ovelha ela começa a receber o apostolado, ela começa a receber a direção de Deus, ela reina em vida. A vida dela é transformada. Eu costumo falar que quando eu recebi a graça, eu tive uma metanoia. Para quem não sabe o que é metanoia, é uma transformação na mente, na alma. A minha mente estava seguindo para cá. Quando recebi os olhos iluminados, virei para cá. Amém? Eu sofri uma metanoia, mudou completamente o meu modo de pensar. Amém? Então, abençoado, cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque o apostolado é a direção de Deus para a igreja. Posso ouvir um amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Vamos terminar. Eu creio pela fé que o Espírito Santo falou nessa noite. Falou bem claramente. E olha, eu creio que o Espírito Santo iluminou os olhos do entendimento. Você não vai ser mais aquele cego sendo guiado por outro cego. Mas você terá os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Amém? Querido Deus, graças te dou, Senhor, por mais essa ministração, Senhor. Creio pela fé que o Espírito Santo falou às ovelhas. O Senhor mesmo disse, Senhor, sem mim nada podereis fazer. Então eu creio pela fé, porque eu sou apenas um ministro, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Paulo disse, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, Senhor, dá o crescimento à tua igreja, pois eu creio pela fé que os teus filhos receberam a palavra de todo o coração e tiveram os olhos do entendimento iluminados. Graças te dou e a anjos abençoados, anjos em seu favor, para a glória de Deus. Amém? Graça e paz. Uma salva de palmas para Jesus. Graça e paz, abençoado. Melhor semana. Domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração, hein? E você que mora aqui na região, nas áreas circunvizinhas, venha adorar a Deus. Venha prestar o culto. E sábado, oração, hein? Oração profética. Vamos ter o amigo abençoado. Vamos ter aqui. Mas venha, participa, abençoado. Rua do Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vem receber a direção de Deus para a sua vida. Amém? Graça e paz, abençoado. Glória a Deus.